O objetivo desse experimento é mostrar como podem ser geradas as coordenadas dos símbolos de uma modulação não quadrada e de uma modulação quadrada. Nessa parte de cima a gente tem a geração dos símbolos de uma modulação 32 QAM, portanto com constelação não quadrada, já que o número de bits por símbolo é ímpar. E na parte de baixo, um gerador de uma constelação quadrada, 6 bits por símbolo, portanto com 64 QAM. Bom, aqui a gente tem bits sendo gerado aleatoriamente a uma taxa de 1 bit por segundo. Esses bits passam por um conversor série paralelo com 5 saídas, já que o 32 QAM carrega 5 bits por símbolo. E aqui embaixo o conversor tem 6 saídas, já que um 64 QAM transporta 6 bits por símbolo. Como são geradas as coordenadas dos símbolos da modulação 32 QAM? Aqui a gente tem uma LUT, então para cada palavra binária eu gero um par de coordenadas dos símbolos. E no caso do 64 QAM, a geração é bastante diferente. O que a gente faz? A gente divide as saídas do conversor série paralelo em dois grupos de 3 bits. Então, os primeiros 3 bits são aplicados a um gerador LPAM, onde L é raiz de M, portanto, nós estamos gerando um 64 QAM, raiz de 64, 8, então aqui um 8 PAM, e os outros 3 bits alimentam outro gerador 8 PAM. Então, esse gerador 8 PAM gera 8 coordenadas horizontais, e esse gerador 8 PAM gera 8 coordenadas verticais. A combinação de cada uma dessas coordenadas, ou as combinações dessas coordenadas, geram os 64 pontos da constelação. Então, aqui executando, a gente vê essas luzes que mostram para cada um dos símbolos que estão sendo gerados os bits que eles representam, tanto no caso do 32 QAM quanto no caso do 64 QAM. Ok? Vou interromper, vou aqui na opção do sistema e vou desabilitar a opção de execução em tempo real. E aí os símbolos vão ser gerados mais rapidamente. Então tenho aqui a constelação completa com 32 símbolos, aqui a constelação completa com 64 símbolos. Bom, aqui aparece uma notação ligeiramente diferente daquela que nós vínhamos adotando, ou seja, a saída dessa LUT, as saídas dessa LUT são marcadas como I e Q, que são normalmente as letras associadas às coordenadas no eixo horizontal, que é o I, e no eixo vertical, que é o Q. Tanto no caso do 32 QAM quanto no caso do 64 QAM. Esses valores de Q são as amplitudes dos sinais na parte real e na parte imaginária. Portanto, o que nós estamos vendo aqui nessa constelação, chamada aqui de IQ-plot, não são as coordenadas dos símbolos segundo a teoria de representação geométrica de sinais. O que a gente tem que fazer para que as amplitudes dos símbolos sejam corretamente representadas no espaço de sinais? Basta a gente lembrar que naquele experimento de espaço de sinais a gente tinha um bloquinho que tinha justamente essa função, ou seja, ele pegava o sinal de saída e multiplicava a parte real e a parte imaginária pela raiz quadrada do intervalo de símbolo. Então eu vou copiar esses bloquinhos para a simulação do 64 e do 32 QAM, para a gente ter a representação correta do espaço de sinais. Então não é que essa representação
que está colocada aqui está errada. Ela apenas está plotando as amplitudes dos símbolos na parte real e na parte imaginária. E a gente sabe que, para que a representação geométrica seja correta, a distância de um símbolo à origem é a raiz da sua energia. E isso é garantido com essa multiplicação aqui. Bom, qual é a duração do símbolo? Se um bit dura 1 segundo, eu tenho 5 bits por símbolo, no caso 32 km, então um símbolo dura 5 segundos. Então, vamos colocar aqui 5 segundos. Vou deixar a escala livre aqui e fazer a mesma coisa no 64 km. Só que agora a duração do símbolo é de 6 segundos, porque cada símbolo carrega 6 bits e a taxa de bits é de 1 bit por segundo. Aqui, raiz de 6. Raiz de 6. Vou deixar a escala livre também. Pronto. Então agora eu tenho as mesmas constelações que eu tinha antes, mas agora a representação geométrica está sendo feita de acordo com a teoria. Ou seja, a distância de cada um desses símbolos à origem do sistema é a raiz da sua energia. Ok? Muito bem. Na prática, como são usados esses valores de IQ na saída da LUT e na saída desses geradores PAM? Na prática, esses valores alimentam um modulador chamado de modulador IQ, que a gente tem o desenho dele. Ou seja, o que é o modulador IQ? Nada mais é do que a multiplicação da amplitude da parte real pela função base cosseno de raiz de 2 sobre t, cosseno de 2πfct. Então, se eu entrar aqui com raiz de 2 sobre t, cosseno de 2πfct, na saída desse defasador eu tenho seno, raiz de 2 sobre t, seno de 2πfct. Então, eu tenho aqui uma função base, aqui a outra função base. Então, eu estou multiplicando a parte real por uma função base, a parte imaginária pela outra função base, e somando, eu tenho aqui, então, os símbolos da modulação em questão. Esse modulador IQ, ele na verdade existe na prática, ele pode ser comprado numa loja de componentes eletrônicos, ou seja, ele se tornou um componente porque ele é muito utilizado para geração de sinais modulados bidimensionais. Duas funções base, portanto, bidimensionais. Então, com esse modulador IQ, controlando os valores de IQ, eu consigo gerar aqui na saída qualquer símbolo ou qualquer número de símbolos num espaço bidimensional. Muito bem, o que mais que a gente pode verificar aqui nessa simulação? Se eu executar o experimento por meio dessa opção Single Step, eu consigo varrer os símbolos da constelação e ver quais são os bits que eles representam. Cada 5 cliques eu gero um símbolo da constelação 32 QAM. Por que isso? Porque a frequência de simulação é de 1 Hz. Então a cada clique aqui eu gero 1 bit. Portanto, a cada 5 bits eu gero um símbolo do 32 QAM. E gero a cada 6 cliques um símbolo do 64 QAM. Ok, eu vou fixar aqui a escala novamente, só para a gente ver melhor como é que é o procedimento. Aí. Então vamos lá. O primeiro símbolo, então, 00000. Então esse símbolo representa os bits todos nulos. Esse símbolo 00001 e assim por diante. Então, fazendo ou usando esse procedimento, eu consigo determinar quais são os bits que cada um dos símbolos representa.
A mesma coisa aqui para a constelação do 64QAM. Muito bem. Vamos calcular a energia média da constelação 32QAM. Bom, primeiro vamos medir essa energia média. Vou usar esse bloquinho aqui da outra simulação. Vou colocar um bloquinho para converter real e imaginário para complexo e vou conectar esse bloquinho aqui na saída. Vou aumentar o tempo de simulação para a gente ter uma medida de potência mais precisa. Então aqui eu tenho na saída desse bloco a potência média. Potência média vezes a duração do símbolo, eu tenho a energia média por símbolo. Aqui eu tenho que colocar a duração do símbolo 32QAM, que é de 5 segundos. Então tá aí, 20 watts é a potência média e 100 joules é a energia média por símbolo. Como é que eu verifico se esse valor medido aqui está coerente? A gente sabe lá da teoria que a energia média por símbolo de uma constelação 32QAM pode ser calculada por essa expressão, onde E0, como é que é o cálculo de E0? Seja para constelação quadrada ou não quadrada, se eu pegar o símbolo de menor energia e projetar esse símbolo no eixo horizontal ou no eixo vertical, a distância desse ponto até a origem é raiz de E0. Então é dessa forma que a gente mede o E0 para aplicar naquela fórmula. Então vamos medir quem é o E0 aqui. Então, se eu pegar a projeção aqui, eu vejo lá no canto inferior esquerdo aproximadamente 2.214. Ok? Ou seja, esse valor aqui é 2.214, que significa que E0 é esse valor ao quadrado, que dá 4.9 aproximadamente. Ok? Então, fazendo as contas aqui, m é igual a 32, corta com 32, 31 menos 1, 30, dividido por 3, 10, vezes 2, 20, vezes E0. Então, 20 vezes 4.9, que dá, de fato, aproximadamente igual a 100. Ok? Então, 100 joules é a energia média por símbolo da constelação 32QAM. Utilizando o mesmo procedimento, eu posso medir a energia média da constelação 64QAM. Basta desconectar aqui. Conectar aqui embaixo. O símbolo da constelação dura agora 6 segundos. A constelação 64QAM. Então tá aí, 252 joules aproximadamente. E agora, então, eu vou usar essa expressão para verificar o valor de E0. E como que eu meço o E0? Da mesma forma que eu medi no caso do 32QAM. Basta vir aqui. Nem preciso ler as coordenadas, dá para ver aqui que o valor é aproximadamente igual a 2.5, ou seja, raiz de E0 igual a 2.5. Então, E0 igual a 2.5 ao quadrado. Ok? 2.5 ao quadrado. 2.5 ao quadrado é o E0. Basta multiplicar por 2 vezes 64 menos 1 sobre 3. E esse valor deve dar aproximadamente igual ao valor medido de 252 joules. Fica aí como exercício para vocês fazer isso.